Olá, meus queridos irmãos, você é muito bem-vindo aqui. Eu sou o pastor Nivaldo e neste vídeo eu vou falar sobre o batismo nas águas. Este é o quarto vídeo da série Nascer de Novo. O batismo é uma ordenança de Jesus para todo aquele que nele crê, conforme Jesus disse na grande comissão aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é para todos que passam pelo novo nascimento e já andam com Jesus, já confessaram a fé em Cristo. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que as Escrituras dizem em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando no batismo imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos. Uma fé que se identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. Quem quer se batizar quer dar testemunho público de sua fé, cumprindo a ordenança e exemplo de Jesus. Normalmente, todos os que nasceram de novo e são novos convertidos têm o desejo de se batizarem. É importante você pertencer a uma igreja onde irmãos te ajudarão na caminhada da fé, conforme nos ensina a palavra de Deus. O batismo por si só não salva. Quem salva é Jesus. O batismo por si só não salva. Quem salva é Jesus, e é pela graça, através da fé nele. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condição principal é crer. Quem não crer será condenado. E quem crer normalmente tem o deseja ser batizado. O ladrão da cruz que se arrependeu foi salvo, mesmo não tendo a oportunidade de se batizar. Respondendo à pergunta, qual é o batismo bíblico? Imersão, aspersão ou outro? O batismo é um ato simbólico que significa imergir, mergulhar, lavar, purificar. Em Mateus capítulo 3, verso 16, diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. No livro de Atos, capítulo 8, verso 38, diz:
e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Aqui entendemos também que foi por imersão o fato de descerem ambos à água. Aqui relata o encontro de Felipe com o eunuco, onde Felipe pregou para ele, explicou para ele as Escrituras, ele entendeu e quis se batizar naquele momento. Respondendo à pergunta, crianças podem se batizar? Na Bíblia, não encontramos nenhum exemplo de batismo de crianças. Crianças são apresentadas a Deus, como Jesus foi apresentado no templo por Simeão. O batismo é para os convertidos conscientes e com a sua confissão de fé. É necessário arrependimento de pecados. Os que confessaram ao Senhor como seu único e suficiente Salvador e agora querem cumprir a ordenança de Cristo. A idade para se batizar depende de pessoa para pessoa e depende do amadurecimento. Eu já conheci crianças de 12 até 11 anos que se batizaram conscientes do que estavam fazendo e nunca se desviaram da fé. Quem realiza o batismo geralmente são os pastores, presbíteros, mas vejamos aqui em Mateus 28, 19 novamente. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Felipe era apenas um diácono, fazendo o trabalho de evangelista. Ele não era pastor de igreja nenhuma, mas batizou o eunuco. Está em Atos capítulo 8, naquela referência que nós já citamos. Respondendo à pergunta, quais palavras são usadas pelo ministrante ao batizar? Qual a fórmula? Nós seguimos a fórmula batismal ensinada por Jesus em Mateus 28, 19, o mesmo versículo. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto mostra que a nossa salvação é a obra do Deus triuno. Deus, o Pai, elegeu o seu povo para salvar antes da fundação do mundo. Deus, o Filho, remiu esse povo elegido do Pai na cruz. E Deus, Espírito Santo, chama esse povo elegido para a salvação. Tudo isso estamos figurando em nosso batismo. O nosso Deus é 3 em 1. Muitas das vezes não entendemos bem as coisas de Deus, porque está acima do nosso entendimento, mas precisamos crer. Podemos notar as 3 pessoas da Trindade atuando de forma distintas no batismo de Jesus, como já lemos anteriormente. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, e a voz do Pai que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Algumas igrejas batizam em nome de Jesus, usando as citações do livro de Atos, que é um livro histórico. Eu não quero entrar nesse mérito aí.
Outras rebatizam ou batizam novamente irmãos que já foram batizados. Mas eu não concordo. Ainda algumas igrejas batizam mais de uma vez para se purificar. Também não concordo, porque quem purifica é o sangue de Jesus e não o batismo. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só você se arrepender, confessar a Jesus o seu pecado, e se você estiver realmente arrependido, ele vai te perdoar. Mas quero dizer que respeito todos os irmãos que têm uma doutrina ou pensa diferente. Eu estou aqui defendendo o meu credo em obediência a Deus e a minha motivação é para honrar e glorificar o meu Deus. Se você está fazendo o mesmo, que Deus continue te iluminando. O mais importante é crer e conhecer o Senhor. Ele disse aos seus discípulos, no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós fomos comissionados a ensinar todas as coisas e não ficar presos somente em uma coisa. No próximo vídeo, estarei falando mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Aguardo você. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o teu trabalho em nome de Jesus.